Nesse momento, nessa parte agora, a gente vai falar sobre a organização divisional e como ela acontece, como ela é estruturada. Então, a gente vai para a tela e eu vou desenhar para você mais uma vez um organograma. E nesse organograma, aonde aqui você já sabe é o CEO, que é sempre quem dá no topo, eu vou construir várias divisões, tá? Deixa eu construir maior porque essas caixinhas ficaram muito pequenas. Olha só, muito bem. Se eu fosse dividir isso aí e colocar uma função em cada uma dessas caixinhas, por exemplo, se eu fosse colocar RH aqui, se eu fosse colocar TI aqui, se eu fosse colocar marketing aqui e etc., eu estaria colocando uma divisão por funções. Por quê? Porque RH é uma função, TI é uma função, marketing é uma função. Contudo, eu vou apagar tudo isso e eu quero que você entenda, essa caixinha que ficou toda doida, peraí, vou melhorar. Pronto. Eu quero que você entenda que eu não estou dividindo por função. Eu quero dividir por divisão. O que é uma divisão? Aliás, se você lembrar de filmes que a gente costuma ver ali, filmes policiais e tal, por exemplo, principalmente filme policial, né? Você tem lá, você vê a CIA tem uma divisão antidrogas, a CIA tem uma divisão de pesquisa histórica e de criptografia. A CIA tem várias divisões. Cada divisão, dentro dela, tem várias funções. Então, eu não posso dividir por divisão. Eu estou apenas... Aliás, eu não posso dividir por função, porque dentro de cada divisão já tem várias funções. Então, veja, olha para cá. Normalmente, nas empresas, se eu colocar aqui, por exemplo, PA, Pará, se eu colocar aqui BA, Bahia, SP, São Paulo, e assim vai, RJ, né? Colocar aqui Santa Catarina, né? SC. Veja, eu acabo de criar uma divisão para cada parte do país. Isso aqui sim é a divisão. Por quê? Porque dentro da divisão Pará, eu vou ter várias funções. Eu vou ter RH, eu vou ter TI, eu vou ter produção, entre outras. Dentro da Bahia, a mesma coisa. Dentro de São Paulo, a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: existem algumas organizações que, pelo seu tamanho grande e a sua grande variedade de atuação, de produtos, talvez, ela precisa se especializar para atender determinado mercado, porque muda muito. Se você pegar um grande atacadão da vida, como um açaí, por exemplo, o açaí ele atende tanto o norte quanto a sul. Ele está em várias localidades do país. Então imagina o açaí para atender, o atacadão açaí para atender o meu estado, que é o estado do Pará, ele precisa de uma divisão lá. Por quê? Porque paraense tem uma culinária diferente, veste roupas diferentes, tem uma cultura de comportamento de compra diferente. Então eu preciso criar uma divisão, a divisão Pará, para atender o Pará. Já se eu for vender lá para Santa Catarina, é diferente. Santa Catarina é mais frio, então eu vou com certeza na minha divisão vender mais roupa de frio. O comportamento das pessoas é totalmente diferente. Eu que sou do Pará, a gente do Pará é mais assim, é mais esquentado, é mais desbocado até. Posso falar que eu sou paraense, tá? Então eu vou falar. Você que é paraense, tá me vendo, você sabe que é assim, tá? É mais, né, aquela coisa toda. E quando você vai para o sul, o pessoal é mais calmo, mais contido, é mais sério. Então, você tem comportamento culturais e sociológicos diferentes. Então, o açaí ele precisa se adaptar para cada localidade, para cada divisão que ele criar. Então, se ele criou uma divisão no Pará, ele vai precisar de um RH no Pará, de uma TI no Pará, de uma produção no Pará, de vários setores lá no Pará. Já se ele criou uma divisão em Santa Catarina, que é o outro extremo, ele vai precisar também se adaptar lá e criar também outras funções, outro RH, um outro TI, um outro marketing lá. E assim sucessivamente, tá? E aí talvez você se pergunte, Alan, então quer dizer que a estrutura divisional é a estrutura por estado? Não necessariamente. Lembra que eu falei agora do filme que você vê lá da CIA, que tem a divisão antidrogas, que tem a divisão de descriptografia? Não. A divisão eu separo. Eu sempre vou ter várias funções dentro da divisão, mas eu separo pelo que é importante para a organização. Por exemplo, é mais importante para o açaí ter uma divisão todinha no Pará
do que eu pegar um RH e jogar no Pará. Só o RH. Tá entendendo? Então, cada local precisa mudar. Não é necessariamente geográfico, tá? Assim como na CIA, que pode ser antidrogas, divisão de recolhimento de corpo, né? Com o Instituto Médico Legal. É uma divisão, deixa de ser uma divisão. Agora, veja assim, ó, veja só. Eu também poderia colocar aqui, ó. Em vez de ser Pará, poderia ser produto A. Em vez de ser Bahia, poderia ser produto B, ok? Então, veja. E assim sucessivamente. Existem empresas que elas não vão criar uma divisão para o estado, para a localidade, mas ela pode criar uma divisão para um produto. Por exemplo, existe um produto que ele é carro-chefe, que ele é muito importante ter aquele tipo de produto, então cria uma divisão para ele. Se você olhar, por exemplo, você tem a Fiat, que é uma empresa que tem vários tipos de carros, mas ela tem uma divisão chamada Abarth, acho que é assim que pronuncia, né? Abarth, que são os carros esportivos. Então você tem o quê? Já tem um tipo de produto. Ela criou uma divisão só para um tipo de produto. Se você olhar, por exemplo, o Omo, a empresa Omo, que vende sabão, ela vai ter uma divisão só para o sabão Omo Multiação. Só uma divisão só para o sabão Omo Progress. Então, isso é o quê? Essas estruturas que você cria uma divisão e dentro dessa divisão você tem várias funções de RH, de TI, essa estrutura é a estrutura divisional. Entenda isso. E aí você precisa saber quais são as características dessa estrutura, que eu já te introduzi aqui muita coisa, as vantagens e desvantagens. Então vamos lá. Esse material que você vê aí na tela, se você quiser baixar, basta você se matricular no ADM Academy. O ADM Academy é a minha área de membros, aonde a gente tem muitos exercícios, a gente tem muita coisa bacana lá sobre esse assunto e você pode baixar. Se você só está no YouTube, você só pode ver a aula, mas não pode baixar. Então eu te recomendo a matricular-se no ADM Academy para baixar todos os nossos materiais. Fora que lá no ADM Academy também nós temos aulas que não estão aqui, beleza? Tem coisa nova lá, tá? Então voltando aqui para a aula, vamos lá. Quais são as características desse tipo de estrutura divisional? Primeiro é autonomia, tá? Como assim autonomia? Veja, se aqui eu tenho... Aí eu vou usar o exemplo do açaí, tá? O açaí. Aqui no topo eu tenho quem comanda o açaí, que é o CEO. E ele vai ter divisões em vários estados, em vários locais do país, beleza? Só que, imagina, o cara cria uma divisão em Santa Catarina, mas tudo que Santa Catarina tem que fazer, tem que perguntar para ele. Tudo é centralizado nele. Como é que isso pode dar certo? Não pode. Então, toda vez que se cria uma divisão, é preciso dar autonomia para essa divisão. Então, cada unidade, a unidade de São Paulo, a unidade do Rio de Janeiro, a unidade de Santa Catarina, vai trabalhar de forma independente. Porque, até colocar aqui, ó, vou pegar aqui e vou colocar. Autonomia e independência. Ah, não precisa colocar não, né? Autonomia já é independência, não é possível que a pessoa não entenda. Muito bem. Então, ele já trabalha de forma independente, porque essa é uma característica da divisão, da estrutura divisional. Outra característica é o foco em mercados específicos. Assim como eu já te falei, criei um açaí em São Paulo, é um mercado específico, eu preciso focar nele. No Rio de Janeiro, outro mercado. Santa Catarina, outro mercado. Então vai se adaptar ao mercado. E não só por localização geográfica, mas, por exemplo, o produto Omo Multiação, produto A que eu coloquei aqui, ele vai vender para um tipo de público. O produto Omo Progress vai vender para outro tipo de público, muito provavelmente. Então ele precisa se adaptar ao mercado, se adaptar à região específica que ele atua. Outro ponto que vem da autonomia é justamente a descentralização. Então veja, se São Paulo precisasse o tempo todo perguntar para o CEO, para a coordenadora nacional o que tem que fazer, isso aqui seria uma centralização. Mas como São Paulo tem autonomia para fazer o que quiser naquele mercado, não necessariamente o que quiser, né? Mas para fazer o que precisa ser feito, então isso é que caracteriza uma descentralização. Essas são as principais características do modelo divisional e é isso que costuma ser cobrado. É isso que costuma aparecer. Agora, temos também as vantagens, né? Primeiro ponto é a adaptação. Primeira vantagem, né? Adaptação a mercados. Então, veja, se eu dou autonomia para o Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro essa divisão do Rio de Janeiro vai se adaptar muito facilmente aos produtos que precisa vender no Rio de Janeiro. Então, isso é uma facilidade para se adaptar quando é descentralizado. Outro ponto, foco em resultado. No final das contas, o CEO, ele quer de cada divisão o resultado que ele espera, que no caso de uma organização, uma empresa, é o lucro, né? Então ele vai focar em saber onde é que está dando mais lucro, por quê, etc. E aí, só que o que acontece? Cada divisão precisa apurar seu próprio resultado. Por quê? Porque elas têm autonomia, é descentralizado. Então cada região vai acompanhar seus lucros, suas perdas, etc. Agora tem uma vantagem também, que é resposta rápida a mudanças. Porque veja, se acontece alguma coisa no Rio de Janeiro, essa divisão que tem autonomia, ela vai conseguir responder mais rapidamente. Se ela não tivesse, ela teria que perguntar para a divisão nacional, para o CEO, o que quer que fosse, e teria que esperar uma resposta. Isso poderia demorar. Então, as respostas das divisões, elas acontecem mais rápido, justamente por conta dessa independência, dessa autonomia das divisões. E essas aqui são as principais vantagens que aparecem quando você estuda para concurso público. Mas como nem tudo são flores, existem também as desvantagens. E quando a gente fala de estrutura divisional, imagina o seguinte, imagina que cada unidade dessa tem RH, TI, produção, RH, TI, produção, RH, TI, produção, tem que contratar gente, tem que contratar gente, tem que contratar gente. Imagina o seguinte, cada unidade operando autonomamente, de maneira independente, com autonomia, vai gerar custo elevado, que é o custo de manter toda essa estrutura. E uma coisa que também pode acontecer é o seguinte, é o conflito de interesses. Por que conflito de interesses? Porque, veja, imagina o seguinte, imagina que RJ, digamos que seja uma unidade que dá muita grana. Um exemplo, uma unidade que dá muita grana. Ou a unidade do produto A que dá muita grana. É muito fácil ela, como ela não tem que depender muito da nacional, do CEO, etc. É muito fácil para ela acabar focando em si mesma e saindo do caminho que a unidade nacional planejou. Então é muito fácil, por exemplo, aqui o CEO falar, eu quero A, mas essa unidade aqui não está indo para alcançar A, está indo para o outro lado para alcançar B. Por quê? Por conta do conflito de interesses. É muito fácil, por exemplo, o gestor de uma unidade, o gestor de São Paulo, achar que é o sabe tudo e ignorar as ordens do CEO. Então, cada divisão dessa, ao invés de seguir o objetivo da organização como um todo, ela pode seguir seus próprios objetivos. Esse aqui pode seguir A, esse B, esse C, esse D. Cada uma pode seguir seus próprios objetivos. Esse conflito, ele pode acontecer porque o CEO deu muita autonomia para a divisão. Como pegadinha, algumas questões sugerem justamente o oposto, né? Algumas questões falam assim, que a estrutura divisional não tem autonomia. Ou o oposto, porque a estrutura divisional é a que tem grande autonomia. E aí você afirmar o oposto é um erro. Muita questão faz isso, então tome cuidado. Vamos responder algumas questões agora. E aí vamos para o material. Lembrando que você pode baixar esse material se você for aluno do ADM Academy. Por isso, pode se matricular se você quiser. Questão número 10. O uso da estrutura divisional continuará sendo utilizado em larga escala pelas organizações. Ok. Outros modelos de estrutura foram criados. No caso específico da estrutura divisional, ela tem como característica, aí que é a característica, A, B, C, D e E. A gente começa do E. Atuar de forma interdependente, baseada em mercados específicos. Veja, aqui baseado em mercados específicos está certo. Mas interdependente está errado, porque interdependente significa que depende de alguma outra unidade ou de alguma outra coisa. E a gente já aprendeu que não. D. Cada função é autônoma, ok, certo. E totalmente dependente, errado. A gente já viu que é independente. C. Suas unidades de comando são frágeis e dependentes. Não, as unidades de comando têm muita autonomia e também não são dependentes. B. Requer uma unidade de comando e não são autônomas. Viu? Não são autônomas, ele afirmando? Não, elas são autônomas sim. A, ser autossuficiente em suas ações. Pronto, perfeito. Essa é a letra correta. Questão 11. A estrutura divisional em organizações é mais adequada para empresas pequenas e homogêneas, pois permite uma abordagem focada e centralizada na gestão de um único produto ou serviço. Veja, isso aqui está totalmente errado, por quê?
Porque olha só, a estrutura divisional pensa, se eu vou, olha a lógica. Se eu crio uma divisão só para um produto, se eu crio uma divisão só para um estado, eu sou uma empresa pequena? Eu não sou uma empresa pequena. Então, a estrutura divisional não é para empresas pequenas, é para empresas de grande porte. Isso aí você já raciocina imediatamente. Por isso que a questão está errada. E aí, essa questão 12 você faz em casa, tá bom? Lembrando que esse material você pode baixar no ADM Academy, aí embaixo do vídeo, se você já tivesse, não se matricula. E todos os nossos materiais possuem gabarito comentado para você poder aprender ainda mais, tá bom? Vamos seguir agora para a próxima parte? Conforme está aí no material, a gente vai falar agora sobre estrutura por projetos. Vamos lá.